Dama do Agro em Campo, especial Show Rural Copavel. Oferecimento Agroempreender, Bambose e Rondon. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no Show Rural 2022. Eu estou aqui com o Murilo Cantu. Murilo é gerente comercial nacional da Tecno-S, que vai explicar para a gente o que é a empresa Tecno-S, qual é a história da Tecno-S. Fala pra gente, Murilo, sobre isso. A Tecno-S é uma empresa de vanguarda. A Tecno-S, ela surgiu no Brasil nos anos 90. Né? Ela é uma empresa que o DNA dela é italiano. Então ela traz com ela toda a tecnologia, toda a expertise, né, de um conhecimento que foi desenvolvido lá na Europa há um tempo atrás. E ela está aplicando essa tecnologia, esse conhecimento no Brasil. Conforme eu falei, nesses últimos 25 anos, ela fez cerca de 1.000 aviários, né, na avicultura nacional. E ela, a cada ano que passa, ela está tentando ser melhor, né, sempre buscando a excelência. Os equipamentos que vêm, que chegam nos aviários, são equipamentos que são produzidos por máquinas modernas, de última geração, e sempre com o objetivo de ajudar o produtor a tirar bons resultados, e os resultados duradouros. Ela não pensa em fazer um aviário e entregar esse aviário de qualquer forma. Ela quer fazer um aviário que tenha uma duração, uma vida útil longa, né? Tanto é que hoje, se alguma pessoa circular pelo sudoeste goiano, ele vai ver ali mais de 1.000 aviários que a Tecno-S fez há 20 anos e estão lá produzindo em perfeito estado de conservação. História legal, né? Murilo, a gente sabe que existem diversas marcas de equipamentos de aviário. Fala para mim, de uma forma bem subjetiva ou objetiva na realidade, por que o avicultor deve escolher Tecno-S? Então, ele deve escolher Tecno-S porque ela tem, primeiramente, uma rede de representantes de excelência. Então, esses representantes regionais são pessoas que a Tecno-S tenta alcançá-los e tornar parceiros para que eles atendam bem o produtor. Então, começa dessa forma. E os equipamentos, a Tecno-S, ela tem toda a linha, ela produz toda a linha no Parque Fabril dela, em Jataí, Goiás. Né? E conforme eu falei anteriormente, as matrizes que fazem os equipamentos são modernas, são matrizes que dificilmente se encontra em outra indústria, uma matriz parecida. Porque a empresa tem esse DNA italiano, então ela tem uma facilidade, vamos dizer assim, de trazer para o Brasil essas máquinas. Né? Então são equipamentos que a gente, circulando pelo Brasil, a gente vê nas maiores agroindústrias os técnicos comentando: a gente colocou equipamento Tecno-S e obtivemos o melhor resultado do semestre. Então isso nos alegra, porque afinal de contas claro, a indústria tem que funcionar, ela tem que vender, ela tem que ter o rendimento dela, mas também, paralelo a isso, ela tem que dar um rendimento para o produtor, né? Certo. Cantu, a gente conversando nos bastidores, a gente sabe que a Tecno-S é uma das poucas empresas que oferece o turnkey, né, o chave na mão. Explica pra gente como é esse sistema e qual que é a vantagem do produtor rural em comprar o seu modelo de negócio Tecno-S com chave na mão. Perfeito. O que a gente tem de melhor para oferecer é o turnkey. É uma obra civil, é um aviário que a Tecno-S ela pega a obra já na terraplanagem, ainda na terraplanagem, e ela constrói o aviário todinho, né, em tempo recorde. E como ela tem essa expertise já há muitos anos, então ela consegue fazer uma parte civil em perfeito estado e muito rápido. E quando entra a equipe para montar os equipamentos, tá tudo certo já, tá as esperas, fica tudo pronto. Então a gente tem condições de oferecer para o mercado o aviário mais rápido do momento, por esse motivo, que ela tem já essa expertise, ela sabe certinho, a gente percebe olhando a concorrência
que a gente consegue entregar antes a obra e com isso o produtor consegue fazer mais lotes no ano. Naquele período de carência, que é um período que ele precisa se capitalizar para começar a fazer o pagamento das parcelas, né? Então a gente está sendo procurado bastante em função disso, pela rapidez na conclusão da obra. Tá, então, resumindo, se eu contratei Tecno-S para fazer chave na mão, não vai haver terceirização dessa obra? Não, de forma alguma. É satisfação garantida, do início ao fim, até inclusive esse aviário, ele tem uma particularidade, que ele é todo modular e todo parafusado. Então não há solda. Isso permite fazer... É em série, as peças nunca vão ser diferentes uma das outras, sabe? Então ela vem, ele é modulado e então dá um perfeito acabamento. Falando de prazo, né, assim, para poder informar para o produtor. Se eu contratei um chave na mão e a obra vai começar hoje, em quanto tempo a Tecno-S entrega essa obra pronta? Vamos falar em condições normais de trabalho, que o tempo ajude também, né, parte climática. Vamos falar, hoje o pessoal tem feito muitos modais, que são 4 aviários. Então a gente entra fazendo já os 4 aviários, mas intensificando em 2. Aí a hora que a gente entrega esses 2 para a equipe de montagem, os outros 2 estão terminando a parte civil e essa equipe de montagem, assim que termina, ela já começa a montar os outros 2. Então a gente tem feito obras de até 70 dias a parte civil, mas a gente normalmente fala 100 dias. Em 100 dias a gente consegue entregar a parte civil e outros 80, 70, às vezes 90 dias, entrega os equipamentos. Então, num prazo de 180 dias, a gente consegue deixar o aviário rodando já. E como que o produtor tem a certeza de que em 180 dias vai ser entregue esse aviário? Se ele quiser, se ele preferir, a gente faz até um contrato, né? Onde a gente coloca aquilo que naquele período, se não houver nenhum intempérie, né? E também se a exportação, porque algumas coisas, alguns itens vêm de fora, vêm da Itália. Então se tiver a exportação fluindo normalmente, a gente consegue entregar sim, nesse prazo. E com isso ele vai garantir pelo menos 2 lotes ainda no primeiro ano, né? Ou 3 lotes até no primeiro ano. E isso dá uma folga para ele na amortização da linha de crédito, né? E quanto a garantia do aviário em si, de equipamentos, a garantia da parte de, né, civil, como que funciona a empresa Tecno-S nesse quesito? Então, a gente tem uma prática de 1 ano de garantia contra qualquer defeito de fabricação, não contra o mau uso, né? Então a parte civil, eu não lembro a última vez que alguém solicitou uma garantia, até inclusive a gente teve casos que foi feita a parte civil. Aí naqueles dias de conclusão teve uns intempéries muito fortes, onde destelhou casas e tudo mais, e na estrutura civil não fez nada. Então a gente tem alguns relatos de produtor, né? E nos equipamentos é 1 ano, né, o prazo de garantia, ele não cobre erro de manejo, é só erro de fabricação. Mas assim, como a Tecno-S está presente com os representantes, então o representante ele é uma pessoa que vai ajudar, auxiliar, né, a trocar uma peça. Eles têm a loja, normalmente tem as peças na loja, aí ele vai fornecer a peça ao preço normal de mercado e a pessoa consegue substituir, daqui a pouco ela mesma, né, consegue substituir em casa. Ficou legal. É bem legal toda essa história aí de como funciona a empresa junto aos seus produtores. Eu queria que você mostrasse para mim, aqui a gente está na feira, não tem como trazer muito equipamento, mas alguns equipamentos e qual que é a funcionalidade dele. Então, Cantu, explica para mim o que é essa peça e para aqueles investidores, né, que acessam o nosso canal, a gente tem recebido aí até, gente, muito obrigada por isso, tá? O nosso programa está sendo internacional, a gente tem relatos dos Estados Unidos, da África e da Europa. Muita gente segue o nosso canal porque o nosso canal ele fala de um nicho muito
muito estreito, né, que é a avicultura. Não se tem muito para falar disso, outras pessoas falando disso. Então, é importante para aquele investidor que está querendo investir nesse negócio conhecer um pouquinho sobre todas as peças. Então, conta para mim essa peça grande aqui, o que ela faz e para que ela serve. Ok, não, antes eu quero parabenizar vocês pelo o alcance que vocês têm, né? Então, isso aqui é um exaustor, ele serve para fazer a extração do ar, né, do interior do aviário. Ele faz uma extração que é chamada de forma negativa, através de uma pressão. Então há um conjunto de exaustores, depende da velocidade que a agroindústria deseja. Se é uma ave mais leve é menos velocidade, se é uma ave mais pesada é uma velocidade maior. Então ele fica em uma extremidade do aviário. E aí ele é ligado sempre que a temperatura desejada, né, chamar, a gente chama na linguagem técnica assim. Então os exaustores são sendo chamados, são sendo ligados por grupos. E essa temperatura ela já vai estar pré-definida, né? Já vai estar pré-definida. Há um quadro de comando e esse quadro de comando ele pede para entrar os grupos. Aí entra, conforme vai subindo a temperatura, o grupo de exaustores vai entrando. E ele, através de sensação térmica, ele promove uma ambiência adequada para a ave, para ela ter o perfeito desenvolvimento, né, dela, fazer uma conversão boa, porque a ave ela não fala e não pensa. Mas se ela falasse, pensasse, ela ia falar, não quer me dar ambiência, você não me dê. Eu vou me cobrar na ração, na conversão alimentar. E a gente, tendo um bom sistema de climatização, você obtém bons índices zootécnicos, boa conversão. Então, Cantu, agora a gente tem também aqui 2 conjuntos de peças importantíssimas dentro do aviário. Fala um pouquinho pra gente o que são isso aqui. Muito bem. Em uma extremidade do aviário ficam os exaustores e na outra extremidade é a entrada de ar. Então esse ar entra através de uma placa umidificada, chama-se placa evaporativa ou painel evaporativo. Então ele entra esse ar e circula por dentro do aviário e o exaustor extrai. Essa quantidade de ar, ela entra regulando, né, de forma regulada. Então ela não entra numa quantidade regulada, vamos dizer assim. Então, através do túnel door, que é esse equipamento, ele vai abrindo e vai fechando, né, de acordo com o que está sendo exigido lá dentro do aviário, a temperatura desejada. Então quer dizer que ele está puxando o ar lá de fora para passar na placa evaporativa e aqui ele vai sair para dentro do aviário, é isso? Exatamente. Então se é uma ave menor ou mais leve ou que necessita menos temperatura, o túnel door vai abrir numa certa posição. Agora, se ela é final de lote, está calor, precisa de uma extração maior, o túnel door vai abrir quase que na sua totalidade. Sempre o ar umidificando e passando por esse equipamento. O túnel door ele é feito de chapas galvanizadas, então isso aí garante uma longa vida útil, né? Então, aqui a gente tem os comedouros. Esses comedouros são produzidos lá na indústria. A máquina que fabrica esses comedouros é uma máquina importada, veio da Itália, de última geração. Isso permite fazer um equipamento perfeito. Isso aqui tudo é injetado com material virgem e a Tecnoes ela disponibiliza de 3 formas de regulagem, com barra, com arame e manual, né? Então hoje o prato que as agroindústrias utilizam é esse prato menor. Até um tempo atrás se utilizava um prato maior um pouco. Ainda tem algumas empresas que utilizam esse prato maior, mas o pratinho da moda, vamos dizer assim, é esse prato menor, onde não há desperdício, porque tem aqui uma borda anti-desperdício. E aí o produtor, de acordo com o técnico da agroindústria que presta assistência para ele, ele faz a regulagem de mais vazão ou menos vazão desse equipamento. Essa regulagem é bem simples, é feita através desse sistema. Então você pode aumentar ou diminuir a vazão de acordo com a idade, né? Então aqui dentro tem um helicoide que está ligado ao silo, vamos dizer assim. Ele busca a ração e vai enchendo os pratos até o último prato, chama-se prato de comando, que ele é um prato que determina que já deu a quantia certa de ração para ficar na linha. Vamos falar então do bebedouro nípel. O bebedouro nípel, a gente tem 2 formas de comercialização do bebedouro nípel. Tem um bebedouro importado da Alemanha, que chama-se Lubin, e tem o bebedouro Tecnoes.
Então, às vezes há falta no mercado, como está acontecendo agora, houve lockdown muito forte na Alemanha, a produção da Lubin caiu bastante, então a gente tem como suprir essa falta com bebedouros Tecno-S. Tem a mesma garantia, né? Tem a mesma vida útil e oferece também os mesmos dados técnicos, né? Que tem na Lubin, oferece o bebedouro Tecno-S. Ele é um bebedouro que há uma regulagem de pressão, então de acordo com a idade da ave, ela recebe mais ou menos pressão, quanto mais novo, menos pressão. E ele vai ter acesso à água limpa, bicando no bico do nípel, e aí ele fica saciado de água. Porque a água é muito importante para a ave, porque ela só vai se alimentar se ela estiver saciada de água. O frango come em função do que bebe. Então ele estando saciado de água, ele vai ter acesso à ração. E esse nípel é um nípel que tem um perfeito acesso à ave. Inclusive ele tem uma taça que, se por acaso essa gota chegar a pingar, ele fica, o aparador, né, segura essa gota não deixando molhar a cama, que é muito importante não molhar a cama, manter um ambiente seco. Hoje existe uma tecnologia que dentro de casa, remotamente, o avicultor consegue controlar peso não, aferir o peso, né? E também ele consegue se prevenir de alguma possível doença que esteja acontecendo. Porque se você usar a prática de pesar semanalmente, às vezes durante essa semana aconteceu alguma coisa e ele só vai perceber que a ave não está ganhando peso no dia da pesagem. Então tem hoje umas balanças que tem um software que ela dia a dia, ou melhor, hora a hora, ela vai informando que peso que a ave está vindo. Porque o frango, ele é dinâmico. O frango, ele tem uma velocidade de 2,7 gramas por hora. Hoje não é mais nem medido o GPD, que é o ganho de peso diário. É o GPH, o ganho de peso hora. Então você, com esse software, você consegue ter acesso, saber o que está acontecendo, que naquela tarde ele não ganhou peso, ou naquela noite. Então esses softwares estão para entrar no mercado, né? Então hoje o aviário já é controlado através de pressão estática, que é uma forma de deixar a ave bem tranquila dentro do aviário, né? E aí está entrando essa aferição que vai permitir tomar uma decisão mais rápida e certeira. Então, resumindo, Murilo, no site da Tecno-S tem todas essas informações, né? E lá também consegue achar a representação mais próxima, né? Perfeito, lá tem todas as informações. Se a pessoa quiser uma informação técnica, pode ligar para mim, tá? O telefone no site. A gente programa uma visita, ou se ele é de uma agroindústria, ele quer fazer uma palestra técnica para alguns técnicos ou para produtores, é só solicitar que a Tecno-S atende prontamente essas palestras técnicas. E para nós é uma satisfação poder trocar uma ideia, poder passar esse conhecimento para essa equipe nova que vem chegando no mercado, né? É muito legal. Murilo, a gente agradece essa entrevista, né, e a aula que você nos deu aqui sobre avicultura. Vai lá, ativa o sininho, principalmente do YouTube, tá, pessoal? E nos acompanha no Instagram e Facebook. Até a próxima. Dama do Agro em Campo, especial Show Rural Copavel. Oferecimento Agroempreender, Bambose e Rondon.